Imagina você estar no meio de uma festa cheia de gente importante, vestida com o seu uniforme simples, servindo mesas. De repente, alguém te chama para subir num palco diante de todo mundo e aponta para um piano velho um quebrado, só para te fazer passar vergonha. Foi exatamente isso que fizeram com Grace. O que ninguém esperava é que aquele momento, planejado para humilhar, acabaria virando algo que ninguém ali conseguiria esquecer. Fica comigo, porque essa história vai te surpreender. Grace Johnson era o tipo de pessoa que quase ninguém notava. Todos os dias, ela cruzava as portas giratórias do The Crescent Hotel, com o uniforme de faxineira impecavelmente passado, os sapatos gastos e o olhar sereno de quem já aprendera a sobreviver em silêncio. Em meio ao brilho dos lustres de cristal e aos tapetes vermelhos macios, ela era como uma sombra, necessária para manter o luxo, mas invisível para quem se beneficiava dele. Grace tinha 38 anos e carregava no corpo os sinais de uma vida de trabalho duro. As mãos, firmes e calejadas, sabiam exatamente como deixar um banheiro de mármore impecável ou arrumar uma cama king size em menos de 10 minutos. O que quase ninguém sabia é que essas mesmas mãos já haviam um dia tocado melodias tão bonitas que faziam as pessoas fecharem os olhos para sentir. Mas isso era parte de uma vida que Grace havia enterrado há muito tempo. Nascida em uma vizinhança pobre de Boston, ela aprendeu desde cedo que sonhos, para quem era como ela, mulher, negra, filha de operários, eram um luxo perigoso. Era preciso ser prática, era preciso trabalhar, era preciso sobreviver. E foi o que ela fez. Durante anos, Grace se dedicou ao que estava ao seu alcance. Trabalhou como garçonete, babá, cuidadora. Seu mundo era feito de turnos cansativos, contas acumuladas, promessas de dias melhores que pareciam sempre escapar por entre os dedos. Ainda assim, ela nunca deixou que a amargura a dominasse. Quem convivia com Grace sabia. Ela tinha uma gentileza rara. Era o tipo de pessoa que oferecia um sorriso sincero, mesmo quando o cansaço parecia pesar uma tonelada sobre os ombros, que dividia o último trocado do bolso com um colega em dificuldade, que nos bastidores do hotel era querida por todos que sabiam ver além do uniforme. Mas, para a maioria, ela continuava sendo só a moça da limpeza. E Grace aceitava. Isso com uma humildade que confundia quem ainda se impressionava com títulos ou contas bancárias. Não porque achasse que valia menos, mas porque aprendera, do jeito mais difícil, que o valor de uma pessoa não é medido pelos olhos dos outros. Só havia uma coisa que, às vezes, ainda doía como uma ferida aberta: a música. Lá no fundo, escondido num cantinho da alma que ela raramente visitava, vivia um pedaço da menina que sonhava em ser pianista. Aquela menina que, um dia, sentou-se diante de um velho piano de igreja e, sem saber ler partituras ou ter aulas formais, arrancou dele uma melodia que fez uma senhora idosa chorar de emoção. Aquela menina ainda existia, só estava adormecida, de vez. Enquanto sozinha na sala de funcionários do hotel, Grace encontrava um teclado velho encostado num canto, quase sempre desafinado, com teclas que emperravam, mas mesmo assim ela passava os dedos por ele com carinho, como quem acaricia uma memória esquecida. Ninguém prestava atenção, ou melhor, quase ninguém. Alguns colegas a ouviam tocar baixinho, nos poucos minutos de descanso entre um turno e outro, e comentavam entre si: "Você já pensou em fazer isso para valer, Grace?" Ela sempre respondia, com um sorriso triste: "Isso é coisa para gente que pode sonhar", e voltava para o seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade era que a música nunca a abandonara. Vivia nela, pulsando em silêncio, como um rio subterrâneo que ninguém via, mas que continuava ali, forte e teimoso. Grace tinha aprendido a viver, sem esperar muito da vida. E mesmo assim,
mantinha acesa uma pequena chama de esperança, talvez sem perceber. Uma esperança que, dizia baixinho, um dia, quem sabe. Só que a vida é engraçada. Às vezes a oportunidade bate à nossa porta disfarçada de humilhação. Mulher negra é forçada a tocar piano quebrado como piada, mas cala a plateia com seu talento. E naquela noite, no salão do The Crescent Hotel, enquanto carregava bandejas e limpava copos, Grace não fazia ideia de que estava prestes a ser chamada para o centro das atenções. Não como funcionária, não como sombra, mas como protagonista de uma história que mudaria tudo. Tudo o que ela precisava fazer era acreditar, mesmo que por apenas alguns minutos, e enfrentar com toda a coragem que nem ela sabia que tinha, o palco que a vida lhe preparava, ainda que começasse com um piano quebrado e uma sala cheia de olhos prontos para rir. Grace não era perfeita. Carregava cicatrizes, inseguranças, medos, mas também carregava uma força silenciosa que naquela noite encontraria seu caminho para o mundo. E, a partir daí, nada mais seria como antes. Antes de ser a mulher que todos ignoravam nos corredores do The Crescent Hotel, Grace foi uma menina que acreditava que podia conquistar o mundo com a ponta dos dedos. Ela nasceu em uma pequena casa de madeira, em um bairro pobre e esquecido de Boston, onde as crianças brincavam nas calçadas rachadas e as mães gritavam seus nomes das janelas no fim da tarde. O dinheiro era curto, as roupas passavam de irmão para irmão, e a comida, muitas vezes, era dividida em porções menores do que o necessário. Mas mesmo no meio de tanta dificuldade, a casa de Grace sempre teve algo precioso: amor e música. Seu pai, Samuel Johnson, era um homem de fala mansa e mãos calejadas, que trabalhava como pedreiro durante o dia e cantava hinos antigos para a filha à noite. Sua mãe, Lorraine, tinha a voz doce e afinada, e dizia que mesmo nos piores dias, uma canção podia transformar o peso do mundo em algo um pouco mais leve. Foi num domingo qualquer, na pequena igreja batista do bairro, que Grace conheceu o piano. O velho instrumento de madeira escura ficava num canto do altar, maltratado pelo tempo, com algumas teclas amareladas pelo uso. Enquanto a congregação cantava, Grace não conseguia tirar os olhos dele. Parecia que o piano a chamava, como um amigo esquecido que esperava pacientemente ser reencontrado. O pastor da igreja, um homem chamado Reverend Thomas, percebeu a fascinação da menina. Depois do culto, quando todos já tinham ido embora, ele a chamou. "Você gosta do piano, menina?" perguntou com um sorriso gentil. Grace, tímida, apenas assentiu, sem dizer mais nada. O reverendo a pegou pela mão, a levou até o banco gasto diante do instrumento e colocou os pequenos dedos dela sobre as teclas frias. "Feche os olhos", disse ele, "e apenas sinta." Grace obedeceu. E naquele momento, algo mágico aconteceu. Sem saber ler música, sem nunca ter tocado antes, ela dedilhou uma sequência de notas que formaram uma melodia simples, mas doce, que encheu o salão vazio de emoção. O reverendo arregalou os olhos. "Deus colocou algo especial em você, menina", murmurou emocionado. A partir daquele dia, todas as tardes livres de Grace foram passadas na igreja. O reverendo lhe ensinava acordes básicos, e ela aprendia como se já soubesse de tudo, antes mesmo de ouvir. Era um talento puro, natural, inexplicável. Quando Grace tinha apenas 9 anos, participou de sua primeira apresentação no culto de Natal. Tocou Amazing Grace com tanta emoção que a congregação inteira se levantou para aplaudir. Alguns choravam, outros sorriam. Mas todos sabiam que tinham presenciado algo especial. O sonho nasceu ali. Grace queria ser pianista. Queria estudar música, viajar pelo mundo, tocar para milhares de pessoas. E por um breve momento parecia que isso poderia ser possível. Mas a vida, implacável, logo tratou de cobrar seu preço.
Quando ela tinha apenas 12 anos, seu pai sofreu um acidente grave na obra onde trabalhava. A queda do andaime foi fatal. Sem Samuel, a renda da família desapareceu de um dia para o outro. Lorraine, devastada, assumiu vários trabalhos mal pagos para sustentar Grace e seus 2 irmãos mais novos. Os sonhos da menina, que até então pareciam tão próximos, foram engolidos pela dura realidade. As tardes na igreja se tornaram raras. O tempo livre foi substituído por responsabilidades de adulto, cuidar dos irmãos, arrumar a casa, trabalhar quando podia. O piano virou um luxo distante, algo que ela só via de longe, como uma lembrança de uma vida que talvez nunca tivesse sido realmente sua. Mesmo assim, Grace não desistiu fácil. Aos 16 anos, juntou centavo por centavo, trabalhando como caixa em uma mercearia do bairro para pagar a inscrição em uma audição de uma escola pública de música. Ela sabia que seria difícil, sabia que a concorrência seria com jovens treinados desde pequenos, com professores particulares, pianos de cauda em casa e famílias que podiam bancar cada passo. Mas ela acreditava que seu talento, puro, bruto e cheio de emoção, poderia ser suficiente. Na manhã da audição, Grace vestiu sua melhor roupa, uma saia azul marinho que já tinha passado por 2 gerações na família e uma blusa branca simples. Tremendo de nervoso, entrou no salão onde um piano majestoso a esperava. Os jurados, sentados à mesa, nem disfarçavam o tédio. Grace sentou-se diante do instrumento, fechou os olhos como fazia na igreja e começou a tocar. As primeiras notas encheram a sala com uma beleza crua, cheia de alma. Ela não tocava com técnica refinada, tocava com o coração. Quando terminou, abriu os olhos e olhou para a mesa de jurados. Eles murmuraram entre si, frios, impessoais. Um deles, um homem de meia-idade de óculos grossos, ajustou a gravata e falou: "Você tem emoção, sim, mas falta técnica, precisa de anos de estudo formal. Próximo", foi tudo o que disse. Grace saiu da sala com a cabeça erguida, mas por dentro algo se quebrou. A realidade bateu forte. No mundo real, talento sem recursos. Era como uma flor crescendo no concreto, belo, mas destinado a murchar. Desde aquele dia, ela enterrou seus sonhos de pianista, não porque tivesse desistido da música, mas porque entendeu que o mundo não estava disposto a abrir espaço para ela. E então, Grace fez o que sabia fazer melhor. Sobreviveu, trabalhou, pagou as contas, cuidou da mãe, e à noite, quando o mundo dormia, sonhava silenciosamente com o som das teclas que ainda dançavam dentro dela, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Até o dia em que o destino, caprichoso como só ele é, a colocaria de volta diante de um piano. Um piano quebrado num salão cheio de risos maldosos. E pela primeira vez em muitos anos, Grace teria a chance de mostrar ao mundo que aquilo que é verdadeiro nunca morre. Ela só precisava acreditar, e dessa vez ela não fugiria. O grande salão de festas do The Crescent Hotel parecia saído de um filme naquela noite. As luzes douradas dos lustres de cristal refletiam nos espelhos gigantescos, espalhando brilhos cintilantes pelas paredes de mármore branco. Garçons em trajes impecáveis circulavam com bandejas prateadas, oferecendo taças de champanhe francês e canapés que pareciam obras de arte em miniatura. Era uma noite especial. Uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos comemorava uma fusão histórica e a festa prometia ser grandiosa. Nomes influentes estavam na lista de convidados, empresários, investidores, políticos, artistas. Era o tipo de evento em que tudo, absolutamente tudo, precisava sair perfeito. Para Grace, porém, aquela noite não tinha nada de extraordinário. Era só mais um turno de trabalho, mais um uniforme limpo e passado, mais uma noite andando de um lado para o outro, servindo gente que sequer notaria sua presença. Ela chegara cedo, como sempre,
Repassou mentalmente suas tarefas enquanto ajeitava a gola da camisa. Circular pelo salão discretamente, recolher copos vazios, limpar qualquer pequeno acidente sem chamar atenção. Ser eficiente. Ser invisível. O gerente. Da noite, Kevin Spencer era conhecido entre os funcionários por seu jeito arrogante e por tratar os empregados como se fossem parte do mobiliário. Com seu terno ajustado, sorriso cínico e ar de superioridade, Kevin gostava de se sentir poderoso e fazia questão de lembrar a todos disso. Enquanto Grace organizava discretamente as taças sobre uma mesa de apoio, percebeu Kevin circulando pelo salão com seu habitual ar de dono do mundo. Ele conversava animadamente com um grupo de empresários, soltando gargalhadas forçadas e gesticulando de maneira exagerada. Ela abaixou os olhos e continuou seu trabalho, desejando apenas passar despercebida. O salão começava a encher rapidamente. Homens de cabelos perfeitamente penteados, mulheres em vestidos de grife e joias cintilantes, ocupavam as mesas cuidadosamente decoradas. As conversas misturavam cifras, viagens internacionais, investimentos milionários. Era um mundo muito distante da realidade de Grace. E mesmo sem querer, ela sentia aquela velha sensação desconfortável de não pertencer ali. No canto do salão, um imponente piano de cauda preto chamava a atenção. Decorado com um arranjo discreto de flores brancas, parecia ter sido colocado ali mais para compor a decoração do que para ser realmente usado. Grace passou por ele enquanto recolhia copos vazios e não pôde evitar uma pontada no peito. O piano parecia abandonado, esquecido no meio de tanto luxo, como uma relíquia silenciosa de algo que já foi importante, mas agora não passava de um enfeite. Sem perceber, ela deslizou os dedos pela borda polida do instrumento, num gesto quase automático, quase reverente. "Bonito, não é?" disse uma voz atrás dela. Grace virou-se rapidamente e viu uma colega de trabalho, uma camareira chamada Julia, sorrindo discretamente. "Se eu soubesse tocar", continuou Julia, "já teria dado meu showzinho aqui para essa gente." Grace apenas sorriu, tímida, e desviou o olhar. Se eles soubessem, mas não sabiam. E ela preferia que continuassem sem saber. A noite avançava. Brindes, discursos, sorrisos para fotos. O clima de celebração ia ganhando tons cada vez mais exagerados à medida que o álcool corria solto. Foi então que, num certo momento da noite, Kevin Spencer, já visivelmente alterado, teve uma ideia que achou genial. Chamou alguns colegas para perto e cochichou algo. Eles riram, cúmplices. Grace, que passava por ali com uma bandeja de copos vazios, percebeu o movimento, mas não deu importância. Queria apenas terminar seu turno em paz. Mal sabia ela que estava prestes a ser colocada no centro de uma cena que mudaria sua vida para sempre. Kevin deu um passo à frente, ergueu a taça e bateu levemente nela com uma colher para chamar atenção. O salão silenciou aos poucos. Todos os olhares voltaram-se para ele. "Senhoras e senhores", disse com a voz levemente arrastada pelo álcool. "Como todos sabemos, uma boa festa precisa de boa música, não é mesmo?" Risos e murmúrios de aprovação. "Pois, bem", continuou ele, apontando teatralmente para o piano, "parece que esta noite temos entre nós alguém muito especial." Ele olhou diretamente para Grace, que, ao perceber, paralisou no lugar. Um frio percorreu sua espinha. "Venha até aqui, Grace", chamou Kevin, gesticulando de forma exagerada. "Nos mostre o que sabe fazer." Algumas pessoas riram. Outras olharam confusas, sem entender se aquilo era uma piada ou parte da programação. Grace sentiu as pernas vacilarem. Seu coração disparou. Ela sabia, no fundo, que aquilo não era um convite sincero. Era uma armadilha, uma piada cruel planejada para divertir uma plateia embriagada de riqueza e desprezo. Todos esperavam que ela recusasse, que ficasse nervosa, que se humilhasse. Era o espetáculo,
que Kevin queria oferecer aos seus convidados. Um número musical, improvisado, feito pela faxineira, no piano velho, para todo mundo rir. Grace sabia disso. Sentia os olhares queimando sua pele. Sentia a tensão pairando no ar, prestes a explodir em gargalhadas à sua custa. Mas ali, diante daquela situação humilhante, algo dentro dela, algo que ela mesma pensava ter enterrado, começou a despertar. Ela fechou os olhos por um breve instante. E quando os abriu, havia neles uma chama que ninguém ali seria capaz de apagar. Ela não sabia exatamente o que faria. Não sabia se teria coragem suficiente. Mas de uma coisa ela tinha certeza. Não seria lembrada como uma piada. Se era para subir naquele palco, se era para tocar aquele piano quebrado, ela faria do jeito dela, com a alma, com o coração, e mostraria a todos, inclusive a si mesma, que uma mulher humilde carrega dentro de si uma força que nem o desprezo dos poderosos consegue destruir. O salão inteiro observava em expectativa maldosa. Grace deu um passo adiante e a história começou a mudar. O som dos sapatos batendo no piso de mármore parecia ecoar ainda mais alto enquanto Grace caminhava em direção ao piano. Cada passo que ela dava parecia pesar mais que o anterior, como se estivesse atravessando um campo minado de olhares e julgamentos. Sentia os olhos de todos cravados nela, ansiosos para ver a cena que Kevin Spencer tão cuidadosamente armou. Kevin, parado ao lado do palco improvisado, sorria com aquela expressão maldosa de quem se divertia às custas dos outros. Com uma das mãos, indicava teatralmente o banco do piano, enquanto com a outra segurava a taça de champanhe como um troféu. Grace parou por um instante em frente ao piano, hesitando. O instrumento, que em outros tempos representava um refúgio, agora parecia uma armadilha. Era um piano de cauda antigo, evidentemente mal conservado. Algumas teclas estavam amareladas, outras rachadas. A tampa rangia levemente com o sopro do ar-condicionado. O público, embriagado de vinho caro e arrogância, ria e cochichava, esperando o que acreditavam ser um espetáculo de vergonha alheia. Eles não viam Grace. Não enxergavam a mulher que estava diante deles. Para eles, era só a faxineira, a atração da noite, o motivo para mais algumas gargalhadas. Ela respirou fundo, tentando controlar a enxurrada de emoções que ameaçava transbordar. Medo, raiva, humilhação, mas havia algo mais. Uma sensação antiga, familiar, que começava a tomar conta do seu peito. A música ainda estava lá, pulsando, viva. Grace sabia que se permitisse que o medo a dominasse, se recusasse a tocar, eles venceriam. Ela seria lembrada como a mulher que fugiu, a mulher que abaixou a cabeça, mas se enfrentasse aquele momento, se entregasse à música, talvez pudesse transformar a armadilha em palco. Sem olhar para Kevin ou para o público, ela caminhou até o banco, ajeitou a saia do uniforme com calma e sentou-se. Colocou as mãos sobre as teclas, sentindo a textura áspera sob os dedos. O piano estava desafinado. Era evidente. As teclas rangiam. Algumas notas não correspondiam. As primeiras risadinhas ecoaram pelo salão. Algumas pessoas começaram a cochichar mais alto, esperando o desastre. Grace fechou os olhos. Ela precisava se lembrar de quem era. Não da faxineira, não da invisível, mas da menina que fazia velhinhas chorarem na igreja. Da jovem que, mesmo com as mãos trêmulas, encantava corações endurecidos. Respirou fundo e tocou a primeira nota. O som saiu estranho, vacilante, como esperado de um piano abandonado. Algumas risadas mais altas pipocaram. Um dos convidados chegou a dar uma cotovelada no colega, fazendo um comentário que Grace não conseguiu ouvir, mas sentiu. Ela ignorou. Afastou da mente a imagem do salão, do gerente zombeteiro, dos convidados rindo. Deixou-se levar pela lembrança da pequena igreja de madeira, pelo cheiro da cera no piso.
pelo olhar orgulhoso do Reverend Thomas. Fechou os olhos ainda mais firmemente e deixou que seus dedos começassem a dançar pelas teclas, como faziam nos velhos tempos. No início, a música saiu arranhada, sufocada pelas falhas do instrumento. Mas conforme Grace se entregava, algo extraordinário começou a acontecer. Era como se suas mãos conversassem com o piano, encontrando caminhos mesmo nas teclas quebradas, contornando as falhas, costurando melodias improvisadas que, ainda que imperfeitas, carregavam uma beleza crua e avassaladora. As risadas diminuíram. Os cochichos cessaram. As cabeças se voltaram intrigadas. O salão, tão barulhento minutos antes, mergulhou em um silêncio quase desconfortável. Grace continuava de olhos fechados, dedilhando notas que falavam mais do que palavras poderiam. Sua música não era feita de técnica perfeita ou precisão acadêmica. Era feita de vida, de dor, de esperança, de tudo aquilo que ela nunca pôde dizer em voz alta. Algumas pessoas começaram a se mexer desconfortavelmente nas cadeiras, como se estivessem diante de algo que não conseguiam explicar. Um ou outro executivo deixou o celular de lado. Uma senhora de vestido azul levou a mão à boca emocionada. O gerente Kevin, que a princípio sorria satisfeito, agora franzia a testa, sem entender o que estava acontecendo. Não era isso que ele esperava. Grace, por sua vez, não via nada disso. Ela estava longe dali. Em sua mente, estava sentada no velho banco da igreja, sob o olhar gentil do reverendo. Estava nas noites em que, sozinha, criava melodias na cabeça para escapar das dificuldades da vida. Estava em todos os momentos em que a música foi sua única forma de resistir. O salão inteiro parecia hipnotizado. Cada nota torta, cada acorde improvisado era mais poderoso do que qualquer discurso. Era a prova viva de que o talento verdadeiro não depende de instrumentos caros, de salas de concerto, de aprovação dos outros. Depende apenas de alma. E a alma de Grace transbordava naquela música. Quando ela finalmente parou, não foi porque errou ou se sentiu intimidada. Parou porque havia dito tudo o que precisava ser dito, sem precisar de uma única palavra. Abriu os olhos lentamente e encarou a plateia. Havia lágrimas, havia espanto, havia respeito. E naquele momento, Grace entendeu. O palco que haviam preparado para humilhá-la se tornara seu altar. Ela não precisava mais se esconder, nem pedir desculpas. Ela era, ali, diante de todos, a mulher que a vida inteira tentou silenciar e que agora, com suas próprias mãos, gritava através das teclas. O salão permaneceu em silêncio por alguns segundos eternos, como se ninguém quisesse quebrar a magia que ela havia criado. E então veio o primeiro aplauso, depois o segundo, e em poucos instantes, a sala inteira se levantava em aplausos que pareciam querer abraçá-la. Grace permaneceu sentada por um momento, absorvendo tudo. O calor dos aplausos, o brilho nos olhos das pessoas, a certeza de que havia vencido, não só aquela noite, mas uma vida inteira de invisibilidade. Ela se levantou, fez uma pequena reverência e sorriu. Dessa vez, não havia vergonha, não havia medo, havia apenas orgulho. O orgulho de quem sabia que, mesmo contra tudo e contra todos, havia encontrado uma maneira de brilhar. E o mais bonito, havia feito isso sendo exatamente quem era. Por alguns segundos depois que a última nota foi tocada, o salão permaneceu mergulhado em um silêncio tão absoluto que se podia ouvir a respiração nervosa de Grace ecoar no espaço. Era como se o tempo tivesse parado, suspenso entre o que todos esperavam ver e o que realmente tinham presenciado. Um silêncio tão denso que parecia pesar no ar, carregado de tudo o que não foi dito. Grace ainda estava sentada diante do piano, o corpo levemente inclinado para a frente, as mãos repousando sobre as teclas gastas. O coração batia forte no peito, não mais de medo ou vergonha, mas de algo novo. Algo que ela ainda não sabia nomear. Um tipo de liberdade,
um tipo de poder que nunca antes tivera coragem de reivindicar. Ela abriu os olhos lentamente e encarou a plateia. O que viu não era o escárnio que esperava, não era a zombaria que tanto temera. Era algo completamente diferente. Era surpresa, era admiração, era respeito. Por um instante ninguém soube como reagir. Nem Kevin Spencer, parado próximo ao palco, com o rosto pálido e a boca entreaberta, conseguia processar o que acabara de acontecer. Ele esperava risadas. Esperava vergonha. Não esperava ser desmascarado diante de todos pela força silenciosa daquela mulher que ele sempre tratara como invisível. O primeiro movimento veio de uma mulher na primeira fileira. Ela levantou-se devagar, como se movida por uma força irresistível, e começou a aplaudir. Palmas firmes, sinceras, que cortaram o silêncio como uma lâmina atravessa o tecido. Um segundo depois, outro convidado se levantou, e mais outro, e mais outro. Em poucos segundos, o salão inteiro estava de pé, batendo palmas. A ovação crescia, ecoava pelas paredes douradas do salão e subia até os lustres de cristal, vibrando como música. Grace sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas segurou firme. Não queria que aquele momento se tornasse sobre a dor. Queria que fosse sobre a vitória, sobre a força que durante tanto tempo ela escondeu de si mesma. Ela se levantou lentamente, arrumou o uniforme amarrotado com um gesto quase automático e fez uma reverência tímida. Os aplausos aumentaram. Algumas pessoas gritavam palavras de incentivo, outras enxugavam discretamente os olhos. Era impossível não ser tocado pela cena. Enquanto isso, no canto do salão, Kevin tentava desaparecer. O gerente arrogante que tanto se orgulhava de humilhar quem considerava inferior, agora não. Passava de uma sombra envergonhada no meio da multidão. Grace desceu do pequeno palco com passos lentos, sentindo o calor dos olhares que agora a seguiam, não por desprezo, mas por verdadeira admiração. Nunca em sua vida ela tinha experimentado algo assim. Sempre caminhara pelas bordas, pelas sombras, invisível, e agora ali, pela primeira vez, era o centro da atenção, não como objeto de escárnio, mas como símbolo de superação. No meio da plateia, um homem de cabelos grisalhos e sorriso tranquilo a observava atentamente. Era David Mitchell, um renomado produtor musical que havia construído sua carreira descobrindo talentos escondidos em lugares onde ninguém mais se atrevia a procurar. Ele não bateu palmas apenas por educação. Ele bateu palmas porque viu algo raro, algo que nem todo treinamento ou técnica poderia criar. Viu alma, viu verdade e sabia que, se tivesse a chance de trabalhar com aquela mulher, o mundo inteiro também veria. Grace não notou David naquele momento. Sua mente ainda estava entorpecida pela onda de emoções conflitantes. Mas algo dentro dela, uma intuição silenciosa, dizia que aquela noite ainda não tinha terminado. Que aquela vitória, tão inesperada, era apenas o começo de algo muito maior. Enquanto cruzava o salão, recebendo sorrisos e acenos, tímidos de pessoas que até poucos minutos atrás nem sequer notavam sua existência, Grace sentiu a vida pulsar de uma maneira que há muito tempo não sentia. Era como se todas as peças que estavam fora do lugar há anos, de repente, começassem a se encaixar. O silêncio antes da tempestade havia terminado, e a tempestade, aquela que destruiria de vez as correntes invisíveis que a mantinham presa a uma vida de humilhações e invisibilidade, estava apenas começando. Naquela noite, Grace não apenas tocou um piano quebrado, ela tocou as almas de todos que a ouviram e, sem saber, abriu a porta para o seu verdadeiro destino. O mundo que tantas vezes a ignorou teria agora que ouvi-la, e ouviria.
Grace caminhava pelo salão como se ainda estivesse em transe. O som das palmas ainda ecoava em seus ouvidos, mas agora, aos poucos, o mundo ao seu redor parecia retomar o movimento. Pessoas se aproximavam, querendo parabenizá-la, querendo dizer algo, mas ela mal conseguia distinguir rostos ou palavras. Seu coração batia forte e havia um nó apertado em sua garganta, prendendo toda a emoção que ameaçava explodir a qualquer momento. Ela queria sorrir, queria chorar, queria simplesmente ficar ali parada, respirando aquele instante que parecia tão improvável, tão sonhado e, ao mesmo tempo, tão merecido. Uma senhora de cabelos brancos e colar de pérolas a segurou pelo braço, com lágrimas nos olhos. Você tocou minha alma, minha querida. Não pare. Nunca de tocar, disse ela com a voz embargada. Grace sorriu, agradecida, e apenas acenou com a cabeça, sem conseguir dizer uma palavra. Outros vieram logo em seguida. Um jovem casal que a abraçou rapidamente, um senhor que apertou sua mão com força, uma mulher elegante que enxugava as lágrimas discretamente. A música dela tinha atravessado as barreiras de classe, de preconceito, de arrogância. Tinha falado diretamente ao que havia de mais humano em cada um ali. E naquele momento, todos eles sabiam que estavam diante de algo raro. Perto do bar, Kevin Spencer assistia à cena, imóvel. O gerente que tantas vezes se sentira no controle agora parecia pequeno, insignificante. A humilhação que ele havia preparado para Grace havia se voltado contra ele de uma maneira que nem nos seus piores pesadelos poderia imaginar. E o pior é que ele sabia que não havia nada que pudesse fazer para desfazer aquilo. A verdade já havia sido exposta. E o mundo agora via Grace pelo que ela realmente era. David Mitchell, o produtor musical, observava de longe, paciente. Ele não era homem de agir por impulso, gostava de estudar as pessoas, sentir a essência delas antes de se aproximar. E tudo que vira naquela noite lhe dizia que Grace Johnson era um talento como poucos, não só pela habilidade no piano, mas pela verdade que emanava de cada nota que ela tocava. Ele sabia que ali havia uma artista pronta para encantar o mundo, mas também sabia que, para conquistá-la, precisaria se aproximar com respeito, com cuidado. Grace não era alguém que buscava fama ou aplausos vazios. Ela tocava porque precisava tocar, porque aquilo era parte de quem ela era. Enquanto isso, Grace tentava encontrar um canto tranquilo no salão para respirar. Encontrou refúgio próximo a uma das enormes janelas, de onde podia ver as luzes da cidade brilhando lá fora. Boston parecia diferente naquela noite. Não era mais a cidade fria e indiferente que tantas vezes a esmagara. Era uma cidade cheia de possibilidades. Ela encostou a testa no vidro frio da janela e deixou que uma lágrima solitária escapasse, não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de esperança. Aquela noite era o momento mágico que ela jamais ousara sonhar. E no fundo, ela sabia, nunca mais seria a mesma. De repente, sentiu uma presença ao seu lado. Quando se virou, viu David Mitchell. Ele sorria de forma calma, sem pressa, como quem respeita o tempo do outro. Você tem algo que não se ensina, disse ele, num tom de voz que era quase um sussurro. Grace piscou, surpresa, ainda meio desconfiada. David estendeu a mão, mas não como quem oferece um contrato ou uma proposta. Era um gesto humano, de reconhecimento, de igualdade. Sou produtor musical, continuou ele, e posso dizer sem medo que há anos não vejo algo tão verdadeiro quanto o que você fez esta noite. Grace apertou a mão dele, sentindo o calor sincero daquele gesto. Obrigada, murmurou ela, a voz rouca de emoção. Eu queria conversar com você, disse David, sem pressa, sem obrigações, apenas sobre possibilidades. Grace assentiu lentamente. Ela não sabia exatamente o que viria dali para frente. Não sabia se estava pronta para tudo que poderia acontecer, mas sabia
com uma certeza que vinha do fundo da alma, que não podia mais voltar a ser invisível. O momento mágico havia chegado, e ela estava pronta para viver cada segundo dele. Grace olhou novamente para a cidade iluminada através da janela. Dessa vez, seus olhos não viam limites, viam horizontes. E pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu de verdade. O salão ainda vibrava com a emoção do que acabara de acontecer. Enquanto alguns convidados voltavam lentamente para seus lugares, ainda absorvendo a força do momento, outros não conseguiam tirar os olhos de Grace. Era como se a música dela tivesse deixado uma marca invisível no ar, uma energia que ninguém queria que se dissipasse tão rápido. David Mitchell, agora em pé ao lado de Grace, observava atentamente a movimentação. Era evidente para ele que aquela mulher tinha algo raro, algo que não se via todos os dias. Não era apenas o talento técnico, era a capacidade de tocar corações, de fazer o mundo parar para ouvi-la. E isso, ele sabia, era mais valioso do que qualquer aula ou formação. Ele esperou um pouco, respeitando o espaço de Grace, antes de voltar a falar. Você teria disponibilidade para uma reunião amanhã? Algo informal? Só para conversarmos, entender melhor sua história, suas vontades. Grace, ainda atordoada com tudo, assentiu com um sorriso tímido. Eu adoraria, respondeu ela, a voz saindo mais firme do que esperava. David entregou a ela seu cartão de visita, simples e elegante, e prometeu ligar pela manhã para combinar os detalhes. Em seguida, despediu-se com um aperto de mão, respeitoso, e se afastou, deixando Grace sozinha novamente diante da janela. Foi então que as coisas começaram a mudar de maneira ainda mais surpreendente. Um grupo de convidados se aproximou, formando uma pequena roda ao redor dela. Um senhor de 200 cabelos grisalhos, vestindo um terno caro, falou primeiro. Minha querida, sua música foi a coisa mais bonita que eu já ouvi em muito tempo. Obrigado por nos lembrar do que é a verdadeira arte. Outros fizeram coro. Palavras de admiração, de gratidão. Gente que até poucos minutos antes nem teria reparado na presença dela, agora a tratava com um respeito quase reverente. Grace sorria, ainda meio incrédula, mas sentindo o calor daquela aceitação inesperada aquecer algo dentro dela que há muito estava adormecido. Então veio o momento que ela jamais esqueceria. Uma mulher elegante, de cabelo preso num coque sofisticado e vestido de seda, aproximou-se e falou: Você tem que se apresentar para mais pessoas. O mundo precisa conhecer seu talento. Outros concordaram imediatamente. Alguns começaram a tirar fotos dela, discretamente, como se quisessem registrar aquele instante, capturar a presença daquela mulher que, de forma tão simples, havia conquistado a todos. Mas o que realmente marcou Grace foi ver seus colegas de trabalho, parados, mas ao fundo, sorrindo de orgulho. Júlia, a camareira que tantas vezes dividira confidências e risadas com ela, tinha lágrimas nos olhos. O segurança do turno da noite, sempre tão sério, aplaudia de maneira quase tímida, mas sincera. Grace percebeu, ali, que sua vitória não era apenas dela. Era de todos que, como ela, sabiam o que era ser ignorado, subestimado, humilhado. Era uma vitória silenciosa para todos que carregavam seus sonhos escondidos no fundo do peito. Enquanto isso, Kevin Spencer tentava manter a compostura, mas era impossível esconder seu desconforto. Algumas pessoas o olhavam com desdém, outras comentavam em sussurros, reprovando a atitude que ele tivera de colocar Grace naquela situação, sem imaginar que ela transformaria a humilhação em triunfo. Ele tentou sair discretamente do salão, mas seu rosto vermelho de vergonha seria lembrado por muito tempo. E Grace, sem precisar dizer uma única palavra, provou que a verdadeira grandeza não se impõe com gritos nem arrogância. Ela mostrou que o talento genuíno e a dignidade silenciosa têm um poder que nenhuma posição social pode abalar.
Antes de sair do salão, Grace foi chamada para tirar uma foto oficial do evento. A fotógrafa, uma jovem simpática, a posicionou em frente ao piano. "Sorria", pediu a fotógrafa. Grace sorriu. Não um sorriso tímido ou forçado, mas um sorriso pleno, orgulhoso, verdadeiro. Um sorriso de quem sabia que havia atravessado a tempestade e saído mais forte do outro lado. O flash disparou, imortalizando aquele momento. E enquanto a imagem era capturada, Grace fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela nunca mais deixaria que a fizessem sentir vergonha de quem era. Nunca mais deixaria que seus sonhos fossem tratados como bobagens. Nunca mais aceitaria ser invisível. Naquela noite, ela não ganhou apenas aplausos, ganhou respeito, ganhou voz, ganhou principalmente a certeza de que o mundo podia tentar derrubá-la quantas vezes quisesse, mas enquanto tivesse a música dentro de si, sempre encontraria forças para se levantar. E, agora, com um novo caminho se abrindo diante de seus pés, Grace estava pronta para muito mais do que apenas sobreviver. Estava pronta para viver, de verdade. Na manhã seguinte, Grace acordou com o coração ainda acelerado. Tudo parecia um sonho distante, como se aquela noite mágica tivesse acontecido com outra pessoa. Mas, ao ver o cartão de visita de David Mitchell sobre a cômoda, ela soube que era real. Era a sua vida que estava mudando. Enquanto arrumava seu uniforme, por hábito, não por necessidade, pensou em quantas vezes se obrigou a aceitar que sonhos não eram para ela. Quantas vezes sufocou a vontade de tocar, de criar, de ser ouvida. Agora, pela primeira vez em muitos anos, sentia que tinha permissão para sonhar de novo. Pouco antes do horário combinado, Grace tomou coragem e seguiu para o endereço indicado no cartão. Um prédio moderno no centro de Boston, bem diferente dos lugares que estava acostumada a frequentar. As vitrines brilhantes e os cafés luxuosos intimidavam um pouco, mas ela caminhou com passos firmes. Estava decidida a não deixar o medo ditar seu caminho. David a recebeu pessoalmente no estúdio, um ambiente acolhedor e elegante, cheio de instrumentos e fotografias de músicos famosos nas paredes. Mas o que mais impressionou Grace foi o clima do lugar. Não era arrogante, nem opressor. Era um espaço onde a arte parecia respirar. David sorriu ao vê-la. "Estava esperando por você, Grace", disse com um calor genuíno na voz. Ele a conduziu até uma pequena sala, com poltronas confortáveis e uma janela ampla que deixava o sol da manhã iluminar tudo. Sentaram-se frente a frente sem formalidades. "Primeiro, quero dizer que foi uma honra ouvir você tocar ontem", começou David. "E segundo, eu quero muito trabalhar com você." Grace, que ainda se sentia deslocada naquele universo, apenas ouvia, atenta. "Quero te propor algo simples, sem pressões. Vamos gravar algumas músicas. Vamos mostrar ao mundo o seu talento, do seu jeito, no seu tempo. O que você acha?" Ela piscou, ainda sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. "Você acha que alguém iria querer ouvir uma mulher como eu?" perguntou ela, num sussurro quase inseguro. David inclinou-se para frente, olhando-a nos olhos. "Grace, as pessoas não querem perfeição, elas querem verdade, e verdade é o que você tem de sobra." As palavras dele quebraram a última barreira que restava dentro dela. Com lágrimas nos olhos, Grace assentiu. "Eu aceito." A partir daquele dia, sua vida virou uma correria boa. Passava horas no estúdio, gravando, experimentando, reencontrando seu amor pela música. David a apresentava a músicos, compositores, técnicos de som, todos encantados pela autenticidade de sua arte. Em poucos meses lançaram o primeiro álbum, Alma Livre, um título que parecia resumir perfeitamente sua jornada. O sucesso foi instantâneo. Não era um sucesso fabricado, daqueles que duram pouco e somem nas redes sociais. Era um sucesso verdadeiro, construído
na emoção que ela transmitia a cada acorde, a cada nota cantada, a cada história que suas músicas contavam. Jornais locais fizeram matérias sobre ela. Programas de TV a convidaram para entrevistas. Histórias sobre sua trajetória viralizaram na internet, emocionando milhares de pessoas que viam em Grace um espelho de seus próprios sonhos engavetados. Mas para ela, o mais importante não era a fama. Era poder, finalmente, viver a sua verdade. Era poder tocar e ver lágrimas sinceras nos olhos da plateia. Era, acima de tudo, poder olhar para sua mãe, agora aposentada e vivendo com dignidade, e dizer: conseguimos. Grace nunca esqueceu suas raízes. Fez questão de voltar ao seu bairro, visitar a igreja onde tudo começou, agradecer ao velho reverendo Thomas, já aposentado, mas ainda cheio de orgulho. Ela também criou um projeto social, oferecendo aulas gratuitas de música para crianças carentes. Queria que outras meninas e meninos, que como ela um dia sonharam com um piano velho, tivessem a chance de acreditar em seus talentos. A cada nova apresentação, a cada novo aplauso, Grace sabia que estava não apenas tocando música, mas tocando vidas. E tudo isso porque, em uma noite onde a intenção era fazê-la passar vergonha, ela escolheu não abaixar a cabeça. Ela escolheu confiar na voz silenciosa que sempre existiu dentro dela, aquela que dizia: você é mais forte do que pensa. E agora, essa voz não sussurrava mais. Ela ecoava, alta, clara, poderosa, para que o mundo inteiro ouvisse e para que ninguém jamais se esquecesse de quem era Grace Johnson. Era uma tarde ensolarada em Boston quando Grace voltou ao The Crescent Hotel, mas dessa vez não carregava bandejas nem usava o uniforme cinza que a fazia se misturar às paredes. Dessa vez, ela atravessou as portas giratórias como convidada de honra. O hotel organizava uma cerimônia beneficente e David Mitchell, agora também seu empresário, insistira para que ela fizesse uma apresentação especial. A renda do evento seria destinada a projetos sociais, entre eles o projeto de música gratuito que ela mesma havia fundado. Tudo parecia ter se alinhado de uma forma que nem nos seus melhores sonhos Grace teria imaginado. O lobby estava ainda mais luxuoso do que ela se lembrava. Tapetes vermelhos, arranjos de flores exuberantes, garçons correndo de um lado para o outro com taças brilhando sob a luz dos lustres. Era o mesmo cenário de antes, mas para Grace, o significado era completamente diferente agora. Ela caminhava com passos tranquilos, sem pressa, sem medo. Cada passo era uma declaração silenciosa de vitória. O rosto que antes abaixava para não ser notado, agora encarava de frente. As mãos que limpavam os cantos escondidos agora carregavam música capaz de preencher salões inteiros. Alguns funcionários ainda a reconheciam. Júlia, a camareira que tantas vezes fora seu ombro amigo, correu até ela com lágrimas nos olhos. Grace, olha para você. Eu sabia. Eu sempre soube que você era especial. Grace sorriu e abraçou a amiga com força. Era como voltar para casa, mas uma casa que finalmente reconhecia quem ela era. Muitos dos antigos colegas de trabalho estavam presentes, e dessa vez não a olhavam com pena nem com indiferença. Olhavam com respeito, com admiração verdadeira. Pouco depois, Kevin Spencer apareceu no salão. Estava mais magro, o olhar abatido. A notícia do que acontecera naquela noite fatídica, da tentativa de humilhação que se transformou num espetáculo de glória, havia se espalhado. Sua reputação nunca mais se recuperou. Havia sido transferido para um cargo inferior em outra unidade do hotel. Quando seus olhos cruzaram com os de Grace, Kevin hesitou, claramente desconfortável. Tentou desviar, mas ela deu um passo à frente, bloqueando a fuga. Boa noite, Sr. Spencer, disse ela com um sorriso tranquilo. Kevin gaguejou algo que parecia ser um pedido de desculpas, mas Grace apenas acenou de leve e seguiu adiante.
Não precisava de desculpas, não precisava de reconhecimento dele. Sua presença ali, como convidada de honra, já era a maior resposta que poderia dar. Minutos depois, a cerimônia começou. Grace foi chamada ao palco sob aplausos calorosos. Não porque era a atração da noite, mas porque sua história tinha tocado a todos. Ela caminhou até o centro do palco, onde um piano de cauda novinho a aguardava, reluzente sob os holofotes. Grace passou a mão pelas teclas com carinho, sentindo a textura lisa sob seus dedos. Era diferente do piano quebrado daquela noite, mas o sentimento era o mesmo. Fechou os olhos por um instante, respirou fundo e deixou que a música tomasse conta dela. O salão silenciou. Cada nota preenchia o ar como uma promessa, como um testemunho vivo de que a dignidade, a coragem e a verdade sempre encontram um jeito de vencer. Enquanto tocava, Grace não pensava em fama, em contratos, em números de streaming. Pensava na menina que um dia sonhou sozinha numa igreja pequena. Pensava em todas as vezes em que disseram que ela não era suficiente. Pensava no momento em que decidiu não aceitar mais ser invisível. E agora, sua música era o eco de tudo o que ela conquistou com suas próprias mãos. Quando terminou, o salão explodiu em aplausos de pé. Lágrimas corriam pelos rostos emocionados. Pessoas abraçavam umas às outras, tocadas pela força silenciosa daquela mulher que, sem gritar, sem exigir, havia reconquistado o que lhe era de direito, seu lugar no mundo. Grace levantou-se, fez uma reverência e sorriu. Um sorriso calmo, um sorriso de quem sabe que, não importa quantas vezes a vida tente derrubar, quem carrega a verdade dentro de si nunca será destruído. Depois da apresentação, Grace foi cercada por convidados que queriam conhecê-la, abraçá-la, agradecer-lhe pela inspiração que havia trazido às suas próprias vidas. Mas ela manteve a simplicidade de sempre. Falava com todos com a mesma gentileza, com a mesma humildade. Ela sabia que, no fundo, era essa essência que a tornava tão especial. Ao final da noite, enquanto caminhava para fora do hotel, sentiu uma brisa leve tocar seu rosto. Olhou para o céu, estrelado de Boston, e fechou os olhos. Ela tinha vencido, e o mais bonito, tinha vencido sendo exatamente quem sempre foi. A história de Grace Johnson é daquelas que a gente leva para a vida. Não porque ela teve sorte, não porque alguém lhe deu algo de bandeja, mas porque mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando o mundo tentou empurrá-la para o canto da invisibilidade, ela escolheu acreditar. Acreditar na música que morava dentro dela. Acreditar que seu valor não dependia da aprovação de ninguém. Grace não apenas tocou um piano quebrado naquela noite. Ela tocou corações, derrubou preconceitos, construiu pontes invisíveis entre realidades tão distantes. Ela nos lembrou que talento, verdade e coragem não têm uniforme, nem classe social, nem cor de pele, e que às vezes basta uma oportunidade, ou até mesmo uma armadilha disfarçada, para que o mundo veja a grandeza de quem sempre foi gigante, mas nunca teve voz. Hoje, Grace não é mais a moça invisível que servia mesas em festas onde ninguém a via. Ela é símbolo de resistência, de esperança, de transformação. É a prova viva de que não importa de onde você vem. O que importa é o que você carrega dentro de você. E se você ouviu essa história até aqui, eu te pergunto, você já passou por um momento em que tentaram te diminuir, mas você deu a volta por cima? Conta pra gente aqui nos comentários. A sua história pode inspirar outras pessoas também. E se você quer ouvir mais histórias como a de Grace, histórias de superação, coragem e transformação, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias que, como esta, tem o poder de tocar o coração. Até a próxima.